Quantos filhos um casal deve ter? Toda família é chamada a ser numerosa, a ter 4, 5, 6 filhos. Por outro lado, nós devemos orientar as famílias a ter cada vez menos filhos, a ter no máximo um, para que esse filho receba do casal o máximo possível de coisas, de tempo, de atenção. Para que a gente possa responder essas perguntas e entender como viver essa dimensão dentro da vida matrimonial, nós precisamos entender o que é a paternidade responsável. Para a gente entender o que é a paternidade responsável, a gente vai dar continuidade, se eu conseguir abrir aqui o documento, à série de vídeos que eu estou gravando sobre a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, que fala sobre a vida humana e a regulação da natalidade. Presta atenção no que o Papa diz aqui no parágrafo 10 da Humanae Vitae. Ele vem falando, né, da questão dos filhos serem um dom mais excelente da vida do casal, e ele diz, sendo assim, no parágrafo 10, sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, tá aí o termo, sobre a qual hoje tanto se insiste, e justificadamente, e que deve também ela ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. Quando os esposos contraem um matrimônio, o justo equilíbrio desse discernimento de quantos filhos ter, quando ter e como ter ou não ter, envolve aquilo que nós chamamos de paternidade responsável. Para que a gente entenda no sentido macro o que é a paternidade responsável, para que depois a gente vá descendo nos critérios que a gente utiliza para discernir quantos, como e quando ter os filhos, eu vou me utilizar também do Catecismo da Igreja Católica, que faz uma citação muito interessante no número 2368. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Vejam, a paternidade responsável não diz respeito só à regulação da procriação, mas ela diz respeito ao todo da família. Mas o catecismo diz, né, que um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Ela precisa ser regulada. É preciso que o casal entenda que tem momentos que eles pisam no freio. Agora não é hora de ter filho, pô. E tem horas que o casal olha para um para o outro e fala, caramba, não vamos ter filho não? Entende? Então existe essa regulação. Por razões justas, diz o catecismo, os esposos podem querer espaçar os nascimentos dos filhos. Uma vez que você decide que é necessário espaçar, você tem que parar e pensar assim, pô, por que eu estou querendo espaçar? Por que não outro filho agora? Por que não um filho agora? Entende? E aí, o catecismo continua. Cabe-lhes verificar que seu desejo, em primeiro lugar, não provém do egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é eu pensar primeiro em mim. Veja, tem gente que acha que está pensando no filho, quando na verdade está pensando em si. Como as pessoas podem fazer esse mau discernimento? Tipo, se eu colocar um filho no mundo agora, eu não vou ter como tirar minhas férias nos países, nos lugares que eu sempre sonhei. Se eu tiver um outro filho agora, esse aqui que eu já tenho, não vai ter mais a melhor mochila, ele não vai mais poder fazer informática, inglês, karatê, vôlei e natação. Se eu tiver outro filho agora, meu Deus, olha para o mundo. Olha para a crise que nós estamos vivendo. Sabe lá qual vai ser o futuro do país, meu Deus? Como eu vou colocar um filho nesse mundo? Veja, você não tem como fazer o bem para quem não existe. Tá bem? Para que você faça o bem a alguém, ela precisa primeiro existir. Tá claro? Então, se o critério é um critério que parte de você e termina em você, é um critério egoísta. E o catecismo diz que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Ou seja, existe um critério maior de todos, que é a generosidade. E o que é essa generosidade? É você estar não pensando em si, mas sempre com o seguinte pensamento:
Será que de fato as razões que eu tenho para não ter mais um filho agora são lícitas e são justas? O que vale mais para mim agora? Ter um pouco mais de dinheiro na minha conta, ter um carro zero na minha garagem, ou eu ter mais um filho alegrando e convivendo conosco na nossa família? Queridos, os filhos eles são um bem, os filhos eles são um dom, os filhos eles dão sentido à vida do casal. Os filhos eles não só nos alegram, como eles também nos formam como pais, como pessoas. Nada substitui um irmão para o seu filho. Nada. Nada. Nenhum brinquedo, nenhuma viagem, nenhumas férias. Nada. Nada. Nenhuma faculdade no futuro substitui o dom que é um irmão. E o catecismo finaliza, né? Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Ou seja, uma vez que se decide não ter filhos, espaçar os filhos ou ter os filhos, o critério de ter ou não ter precisa respeitar aquilo que é moralmente lícito, moralmente correto. Portanto, não é pecado, não é errado você não querer ter filhos. Mas pode se configurar algo moralmente errado, a forma como você executa isso, a forma como você age para não ter os filhos. Mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você.